Olá, pessoal, dando continuidade aí na nossa aula de número 2, processo de termoformagem. Vamos falando aqui dos materiais mais utilizados aí no processo de termoformagem, né? Começamos falando do PS cristal. PS cristal, gente, eu coloquei até como exemplo aqui na lateral de uma luminária que foi feita a partir dele, né? Ó, vou colocar o laser aqui para a gente conseguir acompanhar melhor juntos. Pronto. O que acontece com o PS cristal? Pela própria peça aqui que foi termoformada a partir dele, a gente tem uma impressão legal dele, né? É um material de excelente transparência. Muitas vezes a gente confunde o PS cristal com o acrílico, tá? Em relação a essa confusão, o PS cristal sai muito na frente em relação à viabilidade econômica. Ele apresenta em geral um custo aí de 50% a 60% menor do que o acrílico. A dificuldade que a gente tem de trabalhar com PS cristal é em relação à temperatura, né? Em determinada faixa de temperatura, se for, né, muito alta, o material, o PS, tende a ficar instável e essa instabilidade química nele gera um material muito quebradiço. Então, dependendo da sua aplicação, ele deixa de ser atrativo por conta disso. Agora, se você tiver um aquecimento brando, né, que não exija tanta de temperatura dele, você consegue ter boas aplicações aí. Ao lado, a gente tem o PSI, né? Esse PSI, gente, de alto impacto, ele é um poliestireno, só que ele tem a adição de uma carga, de um reforço aí, né? Que é a borracha. Lembra que nós estudamos aí no bimestre passado? Né, em elastômeros, qual uma característica da borracha que ela traz para o PS, para esse poliestireno aí como um atrativo? Gente, a borracha torna o poliestireno um material de alto impacto devido a essa maleabilidade, né? Torna o material mais maleável e menos quebradiço. Isso faz com que o PSI tenha características de processo muito boas, né? É fácil você ajustar o material, o poliestireno de alto impacto, principalmente se você estiver, por exemplo, trabalhando num segmento aí de termoformagem a vácuo. Você consegue fazer muitos ajustes, o que amplia o leque dele, né? Tudo isso porque nós colocamos o que? O reforço de borracha como carga aqui. Ele é um material que ele é termoformado bastante para aplicações que exigem comunicação visual, né? Então, a gente usa bastante utensílios hospitalares, geladeiras, bebedouro, freezer, enfim, bastante aplicação. Aqui o ABS, quando eu falo de ABS, normalmente a gente pensa na indústria de automobilística, né? A gente tem um ABS aí, gente, sendo usado muito em caçamba de picape, peças de tratores, enfim. Sempre que a gente fala que o material é usado bastante na indústria automobilística, a gente imagina e a gente percebe aí que é um material que é muito estudado, né? Tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento com esse material como resina, como matéria-prima, já que é um segmento, o setor automobilístico, que requer muita inovação, sempre. Né? Inovação é o que os torna competitivos. Então, o material ABS, se a gente pesquisar, tem muito material sendo desenvolvido. Ele tem uma resistência muito parecida. Ele é um material que tem algumas similaridades com o PSI, né? De alto impacto aqui. Mas quando eu falo de resistência mecânica, ele é muito superior, né? Então, a gente encontra muito na literatura, pesquisas aí, possivelmente nos próximos anos teremos boas notícias aí no setor de desenvolvimento que incluam essa resina. O PET, né? O PET não tem nem como falar muito, o PET é muito utilizado em praticamente todas as embalagens descartáveis, né? Aqui a gente tem o PET e o PETG. Eu não vou citar muito esse cara aqui, ó, PETG, porque vai ser objeto do nosso exercício de fixação, tá bom? Então, eu vou deixar ele quietinho aqui. Gente, o PET é muito usado aí, sempre no setor de embalagem, a gente sabe que a termoformagem assim, direcionada muito para o setor de descartáveis e o setor que o PET domina, né? A única diferencial que a gente tem nesse setor aqui foi que nos últimos tempos
temos uma tendência forte, aí, até incentivo fiscal de termoformar, né, de processar materiais em PET usando resina reciclada, né? A gente só deixa um adendo aqui, quando a gente for termoformar um material direcionado à indústria alimentícia, em que o material tiver contato direto com a resina, a gente evita usar a reciclada. Tem que ser uma PET virgem mesmo, né? PVC muito aí direcionado para a indústria de construção civil. E aqui embaixo temos o polietileno, tanto de alta densidade quanto de baixa. De alta densidade fornece para a gente uma resistência aí à fadiga muito bacana. Dependendo aí da aplicação do material que você vai termoformar, ele é uma ótima sugestão. Temos também o poli de baixa, que é usado. A diferença é que ele tem uma baixa densidade, então vai te oferecer um ponto de fusão menor, né? Mas dependendo da espessura de parede aí da sua peça, isso pode ser interessante ou pode se apresentar como uma limitação. O PP, quando a gente vê a origem da termoformagem, a gente vê como ele era utilizado, né? Hoje em dia ele ainda a única diferença é que a gente tem uma dificuldade maior aí de processar o PP quando comparado com os demais aqui. Não é que ele não possa ser processado, é que a gente tem que ter um cuidado além aí no processo. O que acontece com o PP, gente? Ele possui uma energia térmica, uma demanda de energia térmica muito superior do que os demais. Então, às vezes, por conta disso, ele pode não se apresentar como a melhor escolha para você fazer, por exemplo, uma termoformagem a vácuo, né? O que não quer dizer que ele não possa ser utilizado, né? Mas aí você tem uma dificuldade em processá-lo. Dependendo da sua aplicação, do seu projeto, provavelmente você tenha concorrentes aí que te oferecem maior desempenho. O que acontece com o material quando eu falo que ele que ele possui uma alta demanda de energia térmica? Quer dizer o seguinte, que para eu processar um PP, para eu termoformar um PP, eu vou precisar de empregar muito mais calor, muito mais aquecimento em forma de temperatura do que para os demais. Isso num processo faz com que esse material aqui, gente, ele aumente o tempo, né, de processo dele, aumente o tempo dele de máquina e consequentemente, vai fazer o quê? Aumentar o valor de produção dessa mesma peça produzida em PP. Então, a gente tem que avaliar o que? É interessante realizar isso? Faz sentido no seu projeto? Então, ou tem algum toda essa aula, tudo que eu estou falando aqui é para justamente puxar esse nosso case. Essa é a nossa pergunta de interação hoje. Qual a importância em ter uma visão mais ampla sobre os processos que envolvem a indústria de transformação plástica? Então, no final da aula, tira um print ou dá uma pausa, anota e responde lá nos comentários do YouTube. Vamos fazer em forma de chat, né? Quero saber a opinião de vocês. Gente, os materiais são muito importantes, né? Em qualquer tipo de transformação plástica, não só que nós estamos estudando na aula. Por exemplo, o POM, eu falei para vocês lá no comecinho que a gente pode usar a maior parte de gama aí de termoplásticos para termoformar. O POM, poliacetal, assim como a nossa poliamida, a gente tem uma dificuldade de processá-lo. Muitas vezes evitamos, né? O POM e a poliamida, os poliacetais, são similares em muitos aspectos. E eu lembrei de um case aí que o Douglas, se estiver escutando aí assistindo a nossa aula, deixa o seu comentário lá falando sobre isso. Ele levou lá para mim na sala, né, professora, falando que estava com dificuldade de injetar o POM. Lógico, naquele momento ele não se referia ao processo de termoformagem, né? Mas dá para a gente linkar aí o processo, né, a utilização do POM. E por que o POM ele tem essa dificuldade, talvez, de ser processado no processo de termoformagem? Gente, o que acontece? O POM, né, assim como toda a classe dos acetais aí, eles têm uma desvantagem muito forte, que é que eles são sujeitos à degradação UV, ultravioleta. Então, para que isso evite, a gente tem que tomar uma série de medidas aí na hora de processá-lo, né? A fim de
assim, diminui o máximo de exposição prolongada. Pode ter uma exposição? Pode, desde que não seja muito prolongada. Então, o que se pode fazer? Trabalhar aí, por exemplo, com pintura, né, no acabamento da peça, enchimento com carbono preto ou o nosso negro de fumo, usar também reagentes químicos que absorvam luz ultravioleta, que acabam protegendo esse acetal, principalmente quando tiver uso externo. Quando a gente não faz isso, o material pode apresentar o quê? Uma superfície marcada, mancha na peça. Por quê? Quando você tem a massa molecular reduzida nesse aquecimento, provoca a degradação lenta, que faz com que surjam esses defeitos, tá? Uma coisa importante também ao processar o POM, gente, é o que? O material acetal, ele tem uma estrutura cristalina muito forte, né? Altamente cristalino o material. Nós estudamos isso já. Não é possível, por exemplo, fazer filme oticamente transparente com esse material, né? Então, sempre que você estiver processando o POM, tem que ter um cuidado com a ventilação no processo. Por quê? Esse material, ele, quando se degrada em alta temperatura, libera um gás tóxico que é potencialmente letal. Existem vários estudos falando sobre isso. Então, foi termoformar o pão ou fazer qualquer tipo de processo com ele, preste atenção nisso, né? Talvez o seu erro, algum defeito que você estiver vivenciando naquele momento, pode ser que não seja no seu maquinário, pode ser que não seja no seu processo, pode ser que seja no seu material. É sobre isso que eu quis trazer aqui um pouquinho do nosso case, tá? Apresentei para vocês algumas vantagens, algumas características do POM aqui, como todo material ele possui várias. Qual que é o nosso case? Qual que é a nossa demanda aqui? Você saber diferenciar e adequar os materiais de acordo com o que eles têm para te oferecer, de acordo com o que o processo tem para receber, ok? Não esqueça de deixar o seu case, a sua resposta ao case lá no nosso YouTube, nos comentários. Gente, finalizando a aula, eu deixo o exercício de fixação para vocês, tá? É sobre o PET-G, para vocês fazerem uma pesquisa aí, sempre no seu caderno. Não se esqueça de pesquisar, elaborar os seus apontamentos, fazer as suas anotações, tá bom? Essa foi a nossa aula de número 2. Espero o case de vocês daqui a pouco e faça qualquer orientação, qualquer dúvida que vocês tenham, sempre no nosso horário de aula, estarei esperando vocês nesse período. Combinados? Então, até a próxima aula e se cuidem!